com o senhor ali, né? Acho que ele é britânico, né? E ele falou: esse pessoal das antigas era muito bravo, eles eram muito, né? Eles falam, sou brave, são muito valentes, né? E aqui a gente tem um submarino torpedo. Então entrava dois, olha pra você ver, entrava dois pilotos aqui. E é pequeno, hein? E eles iam de encontro com os navios para explodir os navios. Só que aí um pouco antes, né, eles saíam, né? Eles saíam fora e o torpedo ia, mas uma bomba tripulada, né? O pessoal... A gente já sabe das histórias dos kamikaze, também no Japão tinha os submarinos bomba e eles iam até o fim, né? E depois os kamikaze com os aviões, mas isso aqui é surreal, né? Assim, eles saíam, mas quase... Não, isso aqui, pelo amor de Deus. A pessoa ia quase 60, 70. Eu não sei como que fazia a injeção deles, aqui não explica, né? A ejeção, né? A injeção deles não explica, mas... Assim, tinha que ser muito corajoso. A gente falou lá sobre o final da Primeira Guerra. Então, o final da Primeira Guerra acabou com muitos impérios, inclusive o Império Alemão, que virou depois a República de Weimar, o Império Otomano, que depois virou vários outros países, Austro-Húngaro. E o período entre guerras foi chave para o início da Segunda Guerra, principalmente porque Hitler, na Alemanha, ele soube aproveitar muito esse amargor somente dos veteranos da Primeira Guerra. Então, a Alemanha estava devastada, a Alemanha perdeu muito território, crise econômica, inflação altíssima, ele soube utilizar muito isso e crescer, né, junto com o Partido Nazista e tomar o poder em 1936, tá? Isso foi o que aconteceu na Europa, porque assim, a Segunda Guerra a gente pode dividir ela em duas grandes guerras, né? A Guerra da Europa e a Guerra do Pacífico. No Pacífico, o Japão também, que era uma ilha super povoada, estava querendo expandir. Já muito antes do início da Segunda Guerra, já existia várias outras guerras em curso, inclusive o Japão contra a Rússia, China, enfim. Então o Japão já estava também dominando o Pacífico, principalmente o leste asiático, né, e o sudeste asiático. Então, isso foi as combinações para começar a crescer as crises entre os países. Então, Hitler chega ao poder em 1936 e já querendo de volta muitos territórios. Depois ele anexa a Tchecoslováquia e depois ele mira no corredor Danzig. O corredor Danzig, ele falava que era uma afronta contra a Alemanha porque dividiu a Alemanha em dois para dar acesso à Polônia ao mar, né? Então ele falava que ele queria de volta e isso foi o estopim para, em 1939, Hitler invadir a Polônia e começar de fato a Segunda Guerra. Então marca o início da Segunda Guerra, tá? Então tinha todo um motivo histórico para os alemães amarem ou adorarem Hitler, né? Exato. Ele deu esse amor ou voltou esse nacionalismo do povo alemão. Exato. Ele soube explorar o amargor dos veteranos, né? Ele soube explorar isso. Ele estudava de bastante? fato, ele reunificou os países de fala alemão, igual a Tchecoslováquia. E você falou que ele construiu estradas também, Depois deu um avanço na Alemanha. Aí realmente foi assim, ele começou a investir novamente no exército, o exército era limitado, né? Na Luftwaffe, que era a força aérea, na marinha. Então, a Alemanha começou a crescer novamente e virar uma potência econômica e militar. Então, ele começou todos os ingredientes para começar a Segunda Guerra. Quando ele invade a Polônia, expandindo o território alemão, a França e a Inglaterra já declaram guerra contra a Alemanha também. Então já inicia aí uma guerra mais ampla, né? Você falou que ele lutou na primeira. O Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, ele foi cabo. Chegou a ficar na mira de um soldado britânico que não matou ele. Que coisa, né? Como que é a história? Talvez impressionante, né? O que teria acontecido, né? Eu acho que de alguma forma ia ter um conflito, porque assim, estava muito inflamada a Europa. É muito curto um período do outro, né? A Primeira Guerra acabou no armistício, né? 11 de novembro de 1918. A Segunda Guerra começou em setembro de 1939. E uma liga totalmente a outra, igual você já explicou, né? Exatamente. E no Pacífico, o Japão também invadiu as colônias britânicas, né? Então começou uma série de guerras
no Pacífico, e foi quando, em dezembro de 41, o Japão atacou Pearl Harbor. No que o Japão atacou Pearl Harbor, os Estados Unidos declarou guerra contra o Japão, E aí virou uma bagunça. e a Alemanha declarou guerra contra os Estados Unidos. Aí virou aí uma virou. guerra totalmente globalizada, né? Mas tinha as frentes principais. Eu falei, tinha a Guerra do Pacífico, somente depois a Alemanha, aqui a Grã-Bretanha contra o Japão, a guerra na Europa, né? Os aliados contra o eixo, então é a Itália, a Alemanha e os países satélites, né? Que eles falam que estavam subjugados pela Alemanha ou pela Itália, e teve umas batalhas importantes no norte da África, né? Onde a Itália vinha perdendo espaço no norte da África, e Hitler manda o Afrika Korps com Rommel, que é um general muito famoso, um general alemão muito famoso, o Erwin Rommel, com o Afrika Korps para ajudar os italianos, né? Então virou falar a campanha do norte da Itália, do norte da África, né? A campanha do norte da África. Então, Posteriormente, os aliados conseguiram varrer os alemães, né, e os italianos do norte da África. Então explica novamente quais eram as partes, então. Então você tem um eixo e você tem os aliados. Você tem o eixo, né? Então, principalmente Alemanha, Itália e Japão, e os países satélites, né? E você tem os aliados, né? Aí você coloca a União Soviética, né? Que foi, acho que, uma das mais penalizadas com a guerra, que mais perdeu soldado e civis na guerra. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, depois que a França, o que aconteceu? A França foi subjugada no começo da guerra, né? Então a Alemanha invadiu a França, vários franceses tiveram que ir para o exílio, inclusive o general de Gaulle, que é muito famoso na França, então ele ficou com o exército, a França livre, né? Vivendo no exílio, né? E a França virou a França de Vichy, né? A capital mudou para Vichy. Então ficou separada, né? A França ficou meio dividida ali. E aí começou também a surgir os partisãs, né? Que eram contra a ocupação alemã. Isso é tudo muita história. É muita coisa, né? É muita informação. Sim. É muita informação. Mas só tem que colocar tudo para numa linha. dividir assim, então Mas, assim, quando se fala em aliados e eixo, a gente está falando desses países aí que você falou. Exatamente. Então eixo, Alemanha, sempre Alemanha ali Alemanha, na cabeça. Itália e Japão. E aí você fala aliados, você tem a União Estados Soviética, Unidos, União Soviética, que foi, Inglaterra. inclusive, quem ganhou a guerra, né? Exatamente, que foi depois que saiu vitoriosa, né? Que subjugou somente a Alemanha nazista, né? Isso aqui é um canhão de 88 milímetros que fazia parte de uma bateria antiaérea. Então, um canhão para derrubar avião. Então, tinha muito disso, né? De você tentar paralisar os ataques aéreos pelo solo, né? Inclusive, esses aqui eles usavam também para ataque contra tanques, né? Então, para também paralisar tanques, né? E esse é alemão. Esse aqui é um alemão de 88 milímetros. Os radares também evoluíram muito, né? Somente com a Segunda Guerra, né? Na primeira tinha um negócio que eles colocavam na orelha, que o cara ficava ouvindo para ver se tinha algum ruído diferente de avião, porque emite um som, uma frequência diferente. Depois foram evoluindo, né? Então isso ajudou muito ao exército, né? Nas batalhas se defenderam de ataques aéreos, né? Então eles conseguiam prever a aproximação de aviões, né? A guerra é horrível por si só, mas ela trouxe muita tecnologia, né? Muito avanço. Muito avanço. Não só tecnológico, de medicina também. Exato. Durante a Segunda Guerra, a produção industrial dos países aumentou 10 vezes. Então você teve uma evolução tecnológica em fabricação, você teve uma evolução gigante na parte de logística. É estranho você pensar que algo que destruiu tantas pessoas também trouxe avanços, né? Trouxe... É uma dualidade, né? É terrível. Infelizmente, né? Antes não tivesse guerra, mas ela trouxe alguns cresceu benefícios, muito em vários aspectos. Não, eu acho que a Segunda Guerra, principalmente, é uma virada de chave assim, na história da humanidade. Né? Isso por quê? Porque um país queria ser mais envolvido, criar várias técnicas melhores para... Porque tinha que se... Depois que virou uma guerra total, todos os esforços econômicos, humanos, eles foram direcionados para a guerra. Então, você tem que evoluir. Sim. Né? Então, ou evolui ou evolui. Precisa ser rápido, você precisa produzir munição, tanque, navio. E se você não evolui, você vai ser um que cai, né? Você precisa produzir comida pessoal para levar para o fronte. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Você tem que crescer. Você tem que crescer.
Que A estranho. Alemanha vivenciou muito isso, né? Sim. Principalmente com o Albert Speer, né, que foi o arquiteto do Reich considerado, né, depois foi julgado e solto. Ele fala como foi conhecido o bom nazista, mas depois descobriram que ele também aproveitou muito de trabalho escravo. Enfim, era envolvido com a alta cúpula do nazismo. Ele desenvolveu muito a Alemanha, né? A Alemanha cresceu muito na mão dele, né? Ele que ajudou, inclusive, implementar a guerra total, somente mais no final da guerra, né? Colocou todos os esforços alemãos na produção industrial, usando muita mão de obra francesa, inclusive, né? E muita mão de obra escrava Essa mão de obra também. francesa era de soldados capturados. Isso. Que eles capturaram. Não só na captura, mesmo o povo francês foi convocado para trabalhar na Alemanha, somente durante a Primeira Guerra, porque depois que a Alemanha ela subjugou a França, né? Ela derrotou a França, inclusive aí começou o governo provisório, o governo de Vichy. A França começou, né, fornecer mão de obra, matéria-prima para a Alemanha, né? Porque já fazia parte da Alemanha, porque ela estava invadida, né? Essa é a dualidade da guerra, né? Aqui um avião bombardeiro inglês, né, que foi usado. É um avião? É um avião. Gente, eu jurava É a que... parte Nossa, aqui, mas ó. ele é enorme. Aqui, ó, é a parte da frente aqui. É o mesmo avião, inclusive, acho que até com a mesma adesivo. Ele foi usado contra a Alemanha lá. Diz que foi construído mais de 7.000 desses. Esse é da Segunda? Caramba, esse aqui já é na Segunda Guerra. Gente, mas ele é uma lataria gigante. Olha isso aqui. Imagina voar num desse? Parece pesado, um negócio É. estranho. Por que tinha esse desenho? Por que esse desenho? Que coisa estranha, né? Um tinha desenho feliz muito, num avião assustador desse. Muito esquisito. Tinha muito disso daí, né? Nossa, O achei... Brasil tinha isso. O desenho do Brasil era cobra fumando, né? E na época eles falavam que nem se a cobra fumasse, o Brasil entrava na guerra. O Brasil entrou, aí o desenho, a cobra fumou, o Brasil tá na guerra. Nossa, é muito estranho esse desenho num negócio E tinha o da assustador Sentapua desse. também. Como que é o outro? Sentapua. Que Esse é já era da Força Aérea. Ah, tá. Esse já era da Força Aérea. Você tinha comentado da Rússia, né? Que ela não iria tratar, obviamente, bem os alemães, né? Porque... A maioria nem voltou. Grande parte dos prisioneiros nunca voltou para casa. E tem... você que sabe mais de história, você me explica, né? Que eu lembro que na época que eu estudava, um professor falou assim que se a Alemanha tivesse estudado história, ela talvez teria até ganhado a guerra. Porque dizem que ela cometeu o mesmo erro que Napoleão cometeu, que foi subestimar a Rússia. Eles subestimaram a Rússia. Sim, sim. Né? Porque o tamanho da Rússia, pelo Quando frio começou dela. a Segunda Guerra, a Alemanha e a Rússia, ela tinha um pacto de não agressão. O pacto Ribbentrop-Molotov, alguma coisa assim, é isso mesmo. Não? Ela tinha esse pacto de não agressão, inclusive a Rússia apoiou, ajudava militarmente ou com matéria-prima a Alemanha. Tá? E quando começou a Segunda Guerra, quando a Alemanha invadiu a Polônia, depois a União Soviética invadiu também a Polônia. Então, meio que dividiram a Polônia em dois, né? E a gente tá rindo, as A gente crianças tá tá rindo rindo, atrás. as crianças, a gente tá fugindo das crianças, eles estão vindo atrás da gente. A gente vai num lugar quieto e chega um monte de criança. Tá difícil. E eles são com as planchetinhas anotando. Resumindo, elas viraram rivais, né? A Rússia e a Alemanha virou Aí o que rival. aconteceu? Depois que a Alemanha tomou a Polônia, o Hitler já nunca gostou do comunismo, né? Ele achava que era um grande mal, né? No mundo. Ele era totalmente oposto, né? Ele era um regime nazista. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a Operação Barbarossa, como é que foi conhecido? A Operação Barbarossa foi a invasão da Alemanha à União Soviética. Então, sem declarar guerra sem nada, eles entraram no território soviético e começou a avançar dentro do território soviético. Isso, imagina. Mas os espiões soviéticos alertavam o Stalin sobre uma invasão. Mas eles ainda continuavam mandando ajuda, né? Inclusive, poucos dias antes da invasão, ainda saiu um trem de ajuda. Só que a Rússia é gigante, né? A Rússia é um país... Exato, aí você vai invadir... Frio. A Alemanha também, mas a Rússia... Na época não era a Rússia, era a União Soviética, que era ainda maior, que pegava tipo Ucrânia, vários outros países, né? Então a Alemanha começou uma ofensiva contra a Rússia, pela Operação Barbarossa.
E, de fato, começou assim, aniquilando, subjugando o exército inteiro, fazendo prisioneiro. Eles chegaram a avançar muito, né? Ah, então no começo a Alemanha foi muito bem, então. Muito bem, né? Ah, Muito tá. bem. Assim, se você vivesse na época, ou pelos relatos, assim, era certo que a Alemanha ia subjugar por completo a Ah, Rússia. é? Ah, Mas sim. teve o rolê do clima ou Porque não? o que que acontece? Do clima não, do tamanho da A Rússia, de Alemanha, prejudicar. a Alemanha, ela estava muito motivada Ah, tá. a guerrear, né? Então eles usavam a estratégia da Blitzkrieg. O que que é a Blitzkrieg? A guerra relâmpago. Então você ataca, 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 ataca e não dá tempo de resposta do inimigo. Só que isso Ah, os soldados alemães também ficavam dias atacando, porque eles já estavam em efeito de droga. O Pervitin, na época lá que eles tomavam, né? Que deixava acordar. Depois causou muitos efeitos colaterais, mas eles avançavam, avançavam, eles avançavam. estavam em frente de Então, drogas. É. essa estratégia da Blitzkrieg fez a Alemanha avançar, assim, Mas por que coisas então ali inimagináveis no final ela durante a Primeira perdeu, Guerra. a Rússia ganhou ainda? Se ela estava tão avançada assim. Então, o que a Alemanha descobriu realmente, que a União Soviética era um país muito vasto, igual você comentou de Napoleão, então marchava, marchava, aí chegou o inverno, muito frio, começou a travar toda a artilharia, e aí a Alemanha chegou próximo até, inclusive Moscou, mas não conseguiu tomar Moscou, e travou em algumas frentes, né? Uma frente foi para o Cáucaso e outra frente parou em Stalingrado. Aí Stalingrado foi o ponto de virada na guerra, somente na guerra ocidental ou quase que na guerra como geral. A Alemanha parou em Stalingrado. Stalingrado foi a maior batalha da Segunda Guerra. Para você ter uma noção, né, a gente fala, o Brasil foi para a Segunda Guerra. Lógico, a participação do Brasil é muito importante. O Brasil mandou 25 mil soldados. É bastante. 25 mil? Bastante. É bastante, mas na Batalha de Stalingrado, a gente está falando de morte dos dois lados, em assim, coisa de milhão. Tá? 1 milhão de um lado, 800 mil. Nossa, é É chocante. assim, É pessoas, né? A pessoas. gente fala em números, gente, mas eram Mas filhos, pessoas, né? a gente Chocante. não tem Mas o que noção aconteceu desse nessa número. batalha de Stalingrado? Foi a virada, né? A União Soviética resistiu à investida alemã, tá? Aí o general Zhukov reorganizou todas as tropas, né? Levou a fabricação lá para trás dos montes Urais, aqueles lados mais remotos da Rússia para fabricar, equipou esse novo exército e começou a resistir, resistir, resistir. A Alemanha já não conseguia mais entregar suprimento e foi sendo aos poucos subjugada dentro de Stalingrado até que foi totalmente derrotada. Isso Agora, foi um golpe eu lembro que devastador você para a me contou uma Alemanha. história, e eu não sei se eu estou confundindo com a Segunda Guerra ou com Napoleão, que tinha um rolê da Rússia evacuar, ela ia sempre para trás. Isso aí foi nas guerras napoleônicas ou na Segunda Guerra? Você me contou que o pessoal ia chegando e estava muito frio e eles iam afastando. Então nunca chegava ao conflito. Sim, 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 Isso foi em sim. qual? Isso é a política Eu da achei terra, interessante, isso explica. isso é a política da terra arrasada, né? Isso foi na Conforme Segunda? na Segunda Guerra. Ah, Isso sempre foi usado nas guerras, ah né? é? Conforme eu vou chegando, por exemplo, eu tô com o meu exército, eu vou chegando, eu vou numa cidade, eu vou precisar de suprimento. Então, tudo que Sim. tem na cidade eu vou precisar, eu vou pegar. O que Precisa os russos comer. faziam? O Stalin falou, sai, vai, abandona, vai embora e queima tudo. Tudo, tudo, tudo que pode ser usado pelo exército, vocês queimam. Então, queimava a plantação de alimento, queimava tudo. Isso é a política de terra arrasada. E ia recuando. E Então, aí o que aí você acontecia? forçava o O exército a exército não precisar de tinha mais. alimentação, não tinha, ia morrendo às vezes por fome Exato. e outras coisas, né? Nossa, que estratégia é essa, Essa é a não? política da E terra é uma arrasada. estratégia meio dúbia, porque eu acho que o próprio povo russo sofria com isso, porque se queimava o que era deles também. Exatamente. Que coisa, não? O Sherman foi um tanque muito utilizado na Segunda Guerra pelas tropas americanas, somente as tropas do general Patton, né? E falando de tanques, a gente estava até conversando, né? A maior batalha de tanque da história, né, da Segunda Guerra foi a Batalha de Kursk, né, na frente da União Soviética, né, que colocou a União Soviética contra a Alemanha, né? Então foi a maior batalha de tanque. A Wehrmacht tinha um corpo de tanque, a Wehrmacht, que é o exército alemão, tinha um corpo de tanques também gigante, né? Eles usavam os Tiger, usavam os Panzer, né? Que eram tanques também poderosos, né? Então Falando que, voltando ali, né, do avanço tecnológico das guerras, falando de uma maneira mais chula, né? Mas ninguém queria ficar por baixo, né?
Não, Por isso que não avançou poderia, muito. né? Você nem Ninguém queria poderia, né? perder. É. Então, você tinha que avançar. Então você tinha os tanques que eram mais rápidos, eles investiam mais em mobilidade, tinha uns que investiam mais em blindagem. Aí cada tipo de terreno tinha uma aplicação diferente, Gente, o né? bicho é grande e parece ser É, extremamente pesado. Bate aí. aí é totalmente maciço, né? E essa aqui é uma moto da BMW? É uma BMW Então lá, era alemã, alemã, então. utilizada pelo exército alemão. É. Aqui o símbolo dela, aqui. É. Que tá até hoje, a mesma coisa, não mudou. Não mudou nada. Ou seja, um ia dirigindo e o outro ia atirando. Pelo jeito, né? No caso aqui, sim, né? Acho que fazia parte da peça de artilharia também, Será né? que era mais rápida que um carro, assim? Por isso que eles usavam? Eu não Você sei, não. o que eu vi também foi que na frente da União Soviética sofreu bastante com essas motos, Ah, somente é? porque a União Soviética não era tão desenvolvida, né? Não tinha tanta estrada, né? Depois Ah. que você cai num terreno a barro, você imagina, né? Tanto que eles usavam muito cavalo ainda, né? Somente no Nossa, então ela, começo. ela estava bem aquém, então, da Alemanha. Mas a BMW foi criada para isso ou ela Ah, é mais não, a antiga? É mais BMW era mais antiga. antiga já. Ah, tá. Porque eu sei que a Hugo Boss tem esse rolê também com a Segunda Guerra, Algo né? Boss desenvolvia os uniformes do Nazistas. nazismo, né? No geral, né? Porque o Hitler ele queria todos os soldados, e principalmente da SS, muito bem apresentados. Então eram uns uniformes realmente de gala, né? Mas E será que a algo Hugo Boss Boss já era a desenvolveu. marca que era ou ela virou depois? A gente não sabe. Eu acho que já era conhecido, né? Eu não sei, acho que já era conhecido, sim. Então, resumidamente, essa guerra, ou no geral todas as guerras, tem a ver com território. Tem a ver Só que, assim, com. só que agora quando a gente fala da Alemanha, a gente está falando além de uma guerra por influência, né? Está falando da guerra ideológica também, né? Ah, tá. Porque o regime nazista, ele culpava os judeus pelo fracasso na Primeira Guerra, né? Já havia uma perseguição grande dos judeus e, assim, os alemães, eles, né? Eles se colocavam como uma raça superior. A Sim. raça ariana era uma raça superior. Então, na Alemanha, tinha uma questão ideológica muito grande também. Sim. E tinha, isso é uma outra dúvida, tinha questão ideológica no fator comunismo versus para combater o comunismo ou na segunda? Também, Tem também, também. também, também. Ou seja, são Inclusive, vários fatores, né? inclusive, é polarização igual tem hoje. É, Hoje, assim, alguns lugares não tá tendo guerra, outros tem, mas é sim, polarização igual tem hoje. De esquerda e direita, né? sim. Muito disso daí também. Tanto que os comunistas tinham comunismo na Alemanha. Depois foi erradicado, preso, mandado para campo de concentração. Os comunistas alemão tinha, né? Como tinha um líder nazista aqui também que queria ganhar influência aqui na Inglaterra. Aliás, tinha nazismo assim no Brasil também, né? Vamos falar que tem. Dizem que Getúlio Vargas tinha essas O duas Estado faces, né? Novo, ele era É pendente complicado pro falar que tem um eixo. pessoal que gosta bastante de Getúlio Vargas, Minha né? avó. Mas dizem que ele que ele tinha essas duas faces, ele agradava um e agradava o outro, né? Ele pendia bastante pro eixo, né? Alemanha. Porque Getúlio Vargas foi um ditador no Estado Novo, né? Sim. Ele governou por muito tempo. Ele tinha um pouco, sim, essa inclinação para o eixo. Depois, no final da guerra, foi quase que forçado a entrar do lado dos aliados também, né? Lógico que teve afundamentos de navio na costa, teve muitas outras coisas, né? Mas depois o Brasil acaba entrando do lado dos aliados. Mas Getúlio Vargas tinha também essa questão do culto à imagem, aqueles desfiles com a Uhum, fotografia sim, dele, que era igual muito forte na tinha no época. nazismo, igual tinha no E fascismo, tinha muito igual tinha no brasileiro, comunismo. e tinha muito brasileiro que apoiava, né, o nazismo. Não é uma coisa que igual a gente vê hoje, que todo mundo odeia. Tinha muita gente que ali Era de outros outro mundo, países né? que achava que É, estava correto, é, né? É, que você vê pela ótica daquela época, né? é. Hoje, ok, todo mundo odeia, mas naquela época tinha essa divisão, né, de quem apoiava Exato, eles. Não exato. é que eles eram odiados pelo resto do mundo, tinha o pessoal que apoiava esse Ah governo. lá, e eu falei também que a guerra começou em setembro, foi mesmo, lá 1 de setembro de 39, 1º de setembro. Então a gente falou que o início da Segunda Guerra foi com o início oficial, né? Porque já estava tendo muitos conflitos no mundo naquela época, né? O início oficial foi quando a Alemanha invadiu a Polônia, né? Isso foi em 1º de setembro de 39. Logo depois que ela invadiu a Polônia, eles tinham um trato ainda de não agressão, né, com a União Soviética, então a União Soviética também invadiu a Polônia pelo outro lado, né? Então a Polônia meio que ficou dividida, né?
A Polônia não teve chance, foi subjugado, o exército deles estava muito ultrapassado, usava muito cavalo na época ainda. E a, e a Alemanha, os nazistas, eles usavam a tática da Blitzkrieg. A Blitzkrieg é a guerra relâmpago. Então você ataca, ataca, ataca o inimigo sem dar direito de resposta. Então a Alemanha foi muito feliz na época nessa estratégia, né? E o Hans Guderian, que era um general alemão que estava por trás disso também, que conquistou muito espaço, inclusive, e eles subjugaram depois da Polônia, né? Com a invasão da Polônia, a Inglaterra, a França declarou guerra contra a Alemanha nazista. E depois, então, a Alemanha invadiu a França com a mesma estratégia e subjugou a França muito rápido, né? Então, a Alemanha invadiu a França, tá falando aqui da frente europeia. Invadiu a França, invadiu a Polônia. Só que não conseguiu invadir a Grã-Bretanha. Já tinha planos para isso, mas a Real Força Aérea, a RAF, né, ela teve um papel importante na defesa da Grã-Bretanha, que os ingleses se orgulham muito disso, né? Então a Alemanha não conseguiu invadir aqui Ou seja, a a Inglaterra Grã-Bretanha. tinha uma força aérea muito forte. Tinha uma força aérea muito forte, tinha muita tecnologia. Depois acabou decifrando, né? Até tem um filme famoso, né? Decifrando o código alemão. Então eles tinham muita tecnologia, a Grã-Bretanha. E conseguiram defender o país deles, né? Interessante. Então eles, assim, realmente a Grã-Bretanha foi um país-chave, né? Na derrota do nazismo. Quando que vamos falar do famoso Winston Churchill, desarador? Tô esperando. Não, o Tá Winston, chegando. o Winston Churchill, assim, ele aqui é muito respeitado aqui na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha. Ele foi soldado, inclusive oficial na Primeira Guerra também. Então, o Winston Churchill lutou na Primeira Guerra. Tá achando que é pouca coisa? Não. E ele assumiu o poder logo depois de começar a Segunda Guerra. Ele assumiu o poder, então ele ficou no poder praticamente durante toda a Segunda Guerra, ficou à frente da Grã-Bretanha. E ele tinha um espírito, assim, muito de ir para cima, assim, ele era um Estrategista, a palavra. estrategista, ele era, como se diz, assim, ele tinha um patriotismo muito grande. Que é importante em guerra, né? importante. E se Ele viu foi- que em todos os sentidos, patriotismo Ele foi um líder, assim... acima da média. Eu acho que foi acima da média. Ele e o Roosevelt também nos Estados Unidos, né? Eu acho que foram pessoas, líderes chaves, né? Para conseguir se defender e depois derrotar o nazismo, né? Então o nazismo ele nunca conseguiu invadir a Grã-Bretanha, então a Força Aérea teve um papel importante. Eles continuou com a invasão com a França conquistada e depois o Hitler, através da Operação Barbarossa, eles invadiram a União Soviética, sem declarar guerra, sem nada. O Hitler tinha um pacto de não agressão com a União Soviética, mas os espiões soviéticos alertavam Stalin de uma possível invasão e, de fato, isso aconteceu com a Operação Barbarossa. Aí a guerra se expandiu, né, para dentro da União Soviética. Aí aqui, ó, a RAF, então, teve um papel importantíssimo, né? Conseguiu defender as ilhas, né, daqui da Grã-Bretanha contra a invasão e depois foi ponto-chave também na virada da guerra, somente depois que os Estados Unidos entrou de fato na guerra, né? Que mostra o interior de uma casa britânica na época, né? Gente, E é aqui muito falando interessante isso. o rádio era a peça-chave, né? A divulgação de notícias na época, né? Não tinha as televisão em casa, então todas as informações eram passadas pelo rádio. Inclusive isso em todos os países, né? Charles de Gaulle usou o rádio para passar recado para os franceses, Winston Churchill usava muito, a Alemanha nazista usava muito. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, é muito estranho. Parece que você tá voltando na época, assim, né? Obviamente a gente não viveu, mas é surreal. Olha isso. É muito, nossa, é muito estranho essa sensação. Olha, é surreal. E a casa toda ambientada como se fosse daquela época. Seria uma casa inglesa aqui, né? Os britânicos, eles sobreviveram, né? Então a RAF ajudou, mas eles tiveram muitos bombardeios, né? Inclusive eles usavam, como o metrô de Londres é o metrô mais antigo do mundo,
naquela época muitas partes do metrô eram usadas como bunker antiaéreo, né? Inclusive, né? Inclusive o Palácio de Buckingham foi bombardeado também, né? A Hitler imaginava que se ele bombardeasse o Palácio de Buckingham, isso ia causar um efeito psicológico muito grande na nação Tem todo um jogo psicológico que um britânica. quer causar no outro também, Só né? que causou totalmente o contrário, né? Sim. Porque quando ele bombardeou Buckingham, ele chegou a ser bombardeado, o pessoal enxergou que, assim, tanto os ricos como os pobres estavam sofrendo os mesmos danos da guerra, né? Então, a Grã-Bretanha acabou usando isso como uma arma de propaganda, né? Não, e tem a história da que a rainha falou, né? Que ele bombardeou um lado, ela falou assim, agora eu vou conseguir ter a vista. Melhorou minha vista, Ou né? seja, ela não baixou a cabeça, não. Não baixou a cabeça, Ou seja, não. eles bombardeou o palácio, Não, ela sobreviveu e ela teve ainda a visão positiva. o povo pra não cair. É interessante essa firmeza que eles tinham pra não derrubar o psicológico, né? O povo foi muito bravo, foi assim, muito corajoso. Qual que era a princesa, a rainha que falou isso? Eu não lembro o nome. Mas você imagina, ela tava em casa, ela podia ter sido bombardeada, olha que assustador. E aí ela falou, não, agora eu vou ter um lado melhor pra tomar meu chá. Interessantíssimo, né? É tipo assim, não, pra vocês eu não vou deitar, não, eu vou falar meu lado positivo. É lógico que deveria estar com medo, né? Mas é não passar isso, né? Isso aqui era uma proteção caseira das casas aqui em Londres. Você vê tipo um bunker que você instalava em casa. E aqui era como ele era por dentro, né? Então você tinha os avisos sonoros, né? A sirene aqui, ele ambientaliza por fora isso, ele coloca sirenes, então a pessoa já sabia que ela tinha que se proteger. Gente. Aqui é um espaço, né? Lá tinha chá, eles ficavam lá, jogando, trazia rádio. Legal, né? Ele mostra a foto, inclusive, de uma mulher, ela plantando, fazendo uma plantação em cima, né? No jardim da casa dela. Tipo, normal, né? Tipo, acostumando com aquilo que eles estão vivendo. E sobreviveram de fato, né? Conseguiram sobreviver. Inclusive aos ataques da V1, de V2, que foi muito. A Inglaterra foi muito bombardeada. Né? E o povo conseguiu sobreviver. Não somos os únicos que estão gravando. Tem vários jornalistas mirins aqui gravando. As crianças estão que estão. O que é legal, né? Sim. Então, a Alemanha nazista começou a guerra, invadiu a Polônia, subjugou a França e a Itália começou uma campanha no norte da África contra as colônias britânicas, né? Depois de um tempo a Itália começou a não conseguir suportar, manter a guerra e teve uma ajuda alemã na África do Norte com o Afrika Korps. Inclusive mandou o Rommel, igual a gente citou, general alemão muito famoso, né, durante a guerra, para liderar o Afrika Korps, né? O Afrika Korps, então, começou, eles chegaram até El Alamein, que foi uma batalha de El Alamein, foi o ponto de virada também no norte da África. Aí a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela conseguiu derrotar a Alemanha na batalha de El Alamein e colocou a Alemanha em retirada. Então a Alemanha mais a Itália, eles começam a ser varridos do norte da África, né? Isso eles vão até deixar e entrar pela Itália. Então, já no final também da campanha do Norte da África, juntou as tropas americanas, né? Então, terminou assim, né? Eles foram derrotados no Norte da África e voltaram para a Itália, né? Teve as batalhas da Sicília também, e aí começou as batalhas na Itália, mesmo, dentro do território italiano. Foi quando depois juntou as tropas brasileiras. Né? E aí, o que você achou? Gostei bastante do museu. Infelizmente a gente teve que cortar a gravação, né? Ficou meio confuso, porque o pessoal falou, não pode filmar. Aí eu falei com a mulher, falou, não pode filmar? Eu falei, não pode filmar na parte do holocausto. Beleza, tem sentido, né? Nas outras partes a gente começou a mostrar, né? Mas aí eu mostrou, não pode filmar, porque pode colocar em YouTube. Não, mas eu acho assim, depende de onde você for usar o vídeo, né? Me lembra bastante o Museu dos Inválidos, né? Os Inválidos, se eu não me engano, é bem grandão também, né? Ele o aspecto dele é maior, né? Ele tem uma potência maior, parece. O Inválido vai seguir no chão, né? Pelo menos na época que a gente foi, já faz tempo.
E tinha os anos no chão, né? Começar então a Primeira Guerra, lá, 1914, 15, 16, terminar depois o o entre guerras e o Segunda Guerra. Então começando em 39 até 45. Mas assim, pra mim, aqui foi mais legal. Pela a ambientação que eu falei, com a música, que isso não vai ter nos Inválidos. Né? O Inválido é mais um museu mesmo, que você vai lá ver peça por peça. Ele é bonito, os Inválidos é muito bonito. Mas esse aqui eu achei mais interessante. Mesmo quem não é muito fã de museu, eu achei... O acervo dele é gigante. Tem desde tanque de guerra, os veículos de artilharia leve, pesada. Tem um dos primeiros tanques de guerra da Primeira Guerra Mundial, inclusive, avião. E tem a V2, né? E tem uma V2 pendurada lá. Inclusive essa V2, que é o primeiro míssil balístico, ela tem uma parte aberta que você consegue ver até a parte de engenharia mesmo, o motor, é muito interessante. Não, eu acho que ele vai além disso, né? Ele vai além das peças, ele mostra além, com o som que ele tem, Ele então... é bem ambientalizado. Ele é muito legal, vale a pena.